que eu espero dizer hoje com vocês. Mateus 22:39. Quem tiver com a palavra aí, com a Bíblia, quiser abrir. Mateus 22:39 diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Novamente, ame ao seu próximo como a si mesmo. Quem você está tendo dificuldade para amar? Você está tendo dificuldade para amar alguém? Para aceitar alguém? Muitas vezes nós achamos que para a gente aceitar as pessoas, a gente precisa concordar. Concordar com tudo que ela faz, concordar com tudo que ela pensa. E não é dessa forma. Deus nos criou para viver em comunhão, para viver em comunidade, né? Não para que nós vivêssemos isolados, né? Então, mas para viver em comunidade, nós precisamos respeitar o outro, nós precisamos aceitar o outro como o outro é. E é muito difícil, né? Aceitar o outro como o outro é. E aí eu queria dizer para você, se você tem dificuldade de aceitar o outro como o outro é, se você tem dificuldade de amar o outro, a sua maior dificuldade não é amar o outro. A sua maior dificuldade é amar a si mesmo, amar você mesmo. E tem uma dificuldade ainda maior do que amar a si mesmo. A maior dificuldade de amar a si mesmo, se você for ver no final das contas, você não ama a Deus. Você não consegue amar a Deus. Porque a partir do momento que você consegue amar a Deus, é porque você o conhece. Você conhece. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais o seu amor aumenta por você e pelos outros. Aqui no versículo 37 diz: amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a sua força, com tudo que você entende. Então, quando você consegue amar a Deus, é porque você conhece a Deus. Se você não consegue amar você, se você não consegue amar o outro, é porque você não conhece a Deus. Porque o amor de Deus, porque Deus é amor. Lá no versículo de 1 João 4:8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas tem gente que fala assim: Fernanda, eu amo muito a Deus. Eu amo muito a Deus. Deus é a minha vida. Deus é tudo para mim. Só que você está falando mal do seu chefe, você está falando mal dos seus filhos, você está falando mal dos seus amigos, você está falando mal de si mesmo. Quantas vezes você não consegue receber um elogio? Toda vez que alguém vem elogiar você, você dá uma desculpa para não receber aquele elogio na essência. Porque você, no fundo, você acha que está sendo arrogante de receber aquele elogio, você não está sendo humilde por receber um elogio. Sabe, quantas pessoas às vezes nós magoamos por não saber receber um elogio? Às vezes a pessoa vem é tão difícil você receber um elogio que às vezes as pessoas falam mais coisas ruins da gente do que bem. E às vezes quando vem alguém e fala uma coisa boa, por exemplo, que cabelo lindo, você fala: é porque tá sujo. É porque tá sujo. Toda vez que fica sujo, ele fica bonito. Você tem dificuldade em dizer simplesmente obrigada. Se alguém fala assim: que vestido bonito, Fernanda, que vestido lindo, a gente tem dificuldade de dizer simplesmente muito obrigada. Eu estou falando coisa simples, isso aqui é coisa corriqueira do dia a dia, mas demonstra que nós não amamos a nós mesmos. E quando você tem dificuldade de amar o outro, infelizmente, às vezes o que mais irrita, o que o outro está irritando você, é porque você se reconhece nele. São atitudes que você abomina, mas que está em você. Que está em você. E aí o nosso padrão de exigência com as pessoas é muito elevado, é muito alto. Porque nós depositamos expectativa nas pessoas, mas não depositamos o nosso amor. Porque se a pessoa... E assim, a pessoa nunca vai conseguir fazer do jeitinho que você pediu, do jeitinho que você quer. Sempre vai ter uma falha. Porque aquilo que você pensou de fazer... Só você consegue executar perfeitamente, porque você imaginou, visualizou daquela forma. Sabe, muitas vezes nós distribuímos críticas, nós distribuímos acidez com as pessoas, mas na verdade, o que está faltando na gente é amor por nós mesmos. E quando nós deixamos de nos amar, você está deixando de amar o principal, que é Deus. Deus... Acaba que no fim da sua história, você acaba culpando a Deus pelas coisas.
que aconteceram na sua vida, as coisas que você está vivendo, as coisas que você deixou de viver, porque você não conhece a Deus, você não consegue amar a Deus. E se você não consegue amar a Deus, você não consegue amar a si mesmo, e você não consegue amar o outro. Você pode dizer para mim que tem a sua vida inteira dedicada à igreja, às coisas da igreja, mas se você abre a boca para falar mal do outro, para criticar o outro, você não consegue aceitar as falhas do outro, você é muito exigente, porque você também falha o tempo todo, não é só o outro que falha. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Eu gosto muito desse texto que fala para a gente amar a Deus. Sabe, Deus quer ser amado por você exatamente da forma que você consegue amá-lo. Deus não pede de você um amor extraordinário, apoteótico. Deus pede o seu coração. Quando você consegue amar a Deus, é porque você já o conhece o suficiente. Tem gente que fala assim, já conheço a Deus, mas não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, e quando liga o Spotify ou qualquer um outro canal de música para ouvir, ouve qualquer música que não tem nada a ver com Deus. Então aí fica difícil de você amar o outro, de você amar a si. Então, na verdade, quando você não consegue amar seu chefe, quando você não consegue amar direito as pessoas que falham com você, no fundo, o resultado é porque você não ama a Deus. Lá no versículo 39, no versículo 37 e 39, fala pra gente amar a Deus com toda a nossa força, com a sua força, do jeito que você entende Deus quer ser amado. Ah, Fernanda, mas eu não tenho um conhecimento teológico de Deus. Deus fica feliz que você o conheça teologicamente, de estudar teologias e exegese, um monte de coisa. Deus fica feliz quando você busca dessa forma. Mas Deus fica igualmente feliz quando você não tem nenhum conhecimento teológico, mas o seu coração é totalmente dele. O seu coração, a sua vida é totalmente rendida a ele. Então, qual tem sido o seu discurso? O seu discurso tem sido de amor ou tem sido de crítica com o outro? Ou tem sido de intolerância com o outro? Ou tem sido de parcialidade nas suas ideias, sabe? Só o que você diz, o que você crê que é certo. Você não tem paciência para escutar quem é diferente de você, quem pensa diferente de você. No final das contas, você não está deixando de amar seu irmão, você está deixando de amar a si. Porque Deus criou a comunidade para que a gente crescesse junto, para que a gente se curasse junto. Ah, mas estou cansado, já fui muito machucado nas igrejas, fui muito ferido, mas as mesmas pessoas... o mesmo lugar que você foi machucado, ferido na igreja, existe também pessoas que existem lá para curar você, que você vai ser curado, você vai ser cura de Deus na vida das outras pessoas também. Porque nós somos feridos não só na igreja, nós somos feridos no trabalho, nós somos feridos dentro da nossa casa. E às vezes nós desistimos de estar vivendo em comunidade na igreja, porque lá a gente foi muito machucado, mas a gente não desiste do trabalho. A gente não desiste de ir no clube, a gente não desiste de fazer parte de ambientes onde também nós somos hostilizados. E muitas vezes nós temos derramado sobre as outras pessoas as nossas críticas, o que a gente não concorda. Mas no fundo, nós estamos deixando de amar a Deus. No versículo 40 de Mateus 22, depois que Jesus estava falando para os mandamentos, ame o Senhor teu Deus, ama o próximo como a ti mesmo. Lá no final, no versículo 40, fala assim: amar o próximo como a você, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. No versículo 40 fala: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se você cumprir esses dois mandamentos, amar a Deus e o próximo como a si mesmo, você vai estar cumprindo a lei. Os fariseus, o pessoal naquela época estava em dúvida, achando que Jesus ia abolir a lei, que Jesus ia desconsiderar a lei de Moisés. E Jesus fala: não, eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu só queria dizer para vocês que eu vim facilitar o negócio. Sabe, em vez de ficar lá, não matei, não roubei, não cobicei, sabe? É simplesmente, se você cumprir esses dois mandamentos, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, do jeitinho que você entende sobre Ele,
Você entende pouco, você acha que você não ama Deus o suficiente porque você entende pouco da Bíblia, mas esse pouquinho nas mãos de Deus é muito, é o suficiente. Deus não exige nada além do que você tem para entregar para Ele. Então, no versículo 40 fala, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, se você cumprir esses 2 mandamentos, você vai cumprir todo o resto. Você vai amar, você não vai cobiçar, você não vai roubar, você não vai trair, você não vai furtar. Porque quando você ama a Deus é porque você o conhece. E conhecendo o coração de Deus, você conhece o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele lança fora o medo, ele endireita o seu caminho. O verdadeiro amor, ele está pronto. Ele não está se preparando, ele já está pronto para derramar sobre você o amor dele, para você amar o outro e amar a si mesmo. Lá em 1 João 3,18 fala, filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de fato e de verdade. A gente tem uma facilidade para amar só de boca, só de palavra. Na hora de praticar, a gente continua vivendo a nossa vida como se Deus não existisse. Porque não nos relacionamos com o outro, não aceitamos o outro, no final das contas, não nos aceitamos. E no final de tudo, não amamos a Deus. Então hoje eu quero deixar esse desafio aqui para você. Você não precisa concordar com as pessoas, com o jeito que elas pensam, para amá-las. Mas se você está tendo dificuldade de amar, de ter paciência, de ouvir quem pensa diferente de você, presta atenção. O seu amor não está falhando com o outro, o seu amor está falhando com Deus. O seu amor está falhando com Deus. Eu gosto muito porque Jesus lá em João 13:34, ele meio que dificultou esses 2 mandamentos. Porque Jesus sabe a dificuldade que a gente tem de amar o outro, de amar a nós mesmos e de amar a Deus. E lá em João 13:34, lá na frente, ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um mandamento novo para vocês. Esse mandamento novo é o seguinte, ame uns aos outros como eu vos amei. Se você for ver em João 13, lá Jesus lavou os pés dos discípulos, sabe? Assentou-se na mesa junto com quem o iria trair, já estava traindo. Então Jesus falou, vamos fazer o seguinte, ame o outro como eu amo. Que eu tenho paciência de ouvir. Eu vou derramar amor, eu não vou derramar minha crítica, eu não vou derramar minha mágoa, eu não vou derramar minha acidez no outro. Eu derramo amor, eu derramo serviço. Ele desapegou-se ao fato de ser Deus e se humilhou à morte de cruz, a pior morte que poderia existir na época. Tudo porque ele amou a mim e amou a você. Então hoje meu desafio para o seu dia é isso, sabe? Parar de dizer que ama a Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não sai da nossa boca a fofoca, a mentira, a falsidade, a falta de paciência com quem pensa diferente de você. Então, muitas vezes nós estamos dizendo que ama a Deus, mas estamos cultivando no nosso coração tanta dor, tanta mágoa. Fernanda, eu não consigo perdoar. Se você começar a amar a Deus com toda a sua força, com todo o jeito que você entende, você vai conseguir perdoar sim. Porque o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Enquanto se você não amar a Deus com toda a sua força e todo o seu entendimento, você vai ser engolido por sua dor. Você vai ficar preso nesse lugar de amargura. E sabe o que vai acontecer? Por causa dessas escolhas, você vai se excluir da graça de Deus. E a graça de Deus, o amor de Deus pode cobrir você hoje de todos os pecados, de todo o embaraço que quer te prender neste lugar aí, que Deus quer tirar você. Então, ame a Deus, não só de palavras. Deus está cansado de ouvir você dizer que ama. Deus quer que você o ama de fato e de verdade. Então, sempre quando lá no seu trabalho você se achar injustiçado, que você está num lugar injusto, onde você está sendo humilhado, olha para a cruz e ame as pessoas como Jesus amou.
Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Quantas vezes nós estamos presos nas nossas dores e não temos força para sair? Nosso coração está tão machucado, cheio de mágoa, de rancor. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor. Eu quero dizer, Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença. Arranca do nosso peito todo discurso que nos afasta do Senhor e nos ajude a amar o Senhor de fato e de verdade, com nossas atitudes, com nossas ações, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado em nome de Jesus de qualquer enfermidade física e qualquer dor que você tenha na sua alma, no seu coração, seja curado em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada pela presença de vocês. Tem gente aqui dizendo que está orando por mim. Eu quero agradecer de coração. Eu recebo as orações de vocês, porque realmente eu preciso, tá? Mas essa live vai ficar salva. Você pode curtir, você pode comentar e você pode compartilhar, tá bom? Se você quiser, ela vai ficar salva no Instagram, tá bom? E aí, até amanhã eu vou estar aqui, né? Em Padre Marcos, eu vou conseguir sim fazer a live. Aí só não sei, vamos aí juntos, vocês podem acompanhar. Quando começar o avanço, eu vou tentar registrar algumas coisas para vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.